Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi, quando compõe este salmo, ele está trazendo ao nosso coração, à nossa memória, a importância de nós termos um coração grato. Quando nós aprendemos, como Davi, a trazer à nossa memória tudo aquilo que Deus fez por nós, nosso coração se enche de fé e nos prepara para recebermos coisas novas de Deus. A gratidão é aquilo que abre as portas para recebermos o favor de Deus, mas a ingratidão fecha as portas dos céus. Eu me lembro da história de um determinado homem em uma determinada igreja que em alguns cultos o pastor chamava algumas pessoas para darem testemunhos. E as pessoas iam para a frente da igreja e contavam com alegria, com entusiasmos, tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles. Alguns contavam que Deus havia curado uma gripe. Outros contavam que Deus havia aberto uma porta de emprego, por mais simples que fosse, mas Deus abriu aquela porta de emprego. Outros contavam que Deus abriu uma porta numa escola pública próximo de casa. E aquele homem estava olhando aqueles testemunhos e dizia: esses testemunhos são pequenos, esses testemunhos não são tão importantes. Um dia eu vou lá na frente da igreja e eu vou contar um testemunho, e esse testemunho vai realmente impactar o povo. As pessoas irão se colocar em pé, irão aplaudir a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Só que esse dia nunca chegava. Passado alguns anos, aquela irmãzinha que havia contado que o seu filho conseguiu uma vaga numa escola pública perto de casa, ela retorna à frente da igreja e diz: queridos, hoje eu quero louvar a Deus, porque o Senhor Deus abriu mais uma porta. Meu filho agora conseguiu entrar numa faculdade pública. Aquela outra irmã que havia dito que Deus havia curado a ela de uma gripe, estava ali para testemunhar que anos mais tarde o seu próprio marido tinha estado com câncer. E ela tinha orado, jejuado, clamado, e Deus curou o seu marido de câncer. Aquela outra pessoa que havia entrado numa empresa com uma profissão, com um cargo tão simples, anos depois, volta ali e conta quantas promoções ela recebeu e agora estava assumindo o cargo de gerência de uma grande empresa multinacional. E aquele rapaz, anos depois, continuava sentado no banco, esperando o grande dia para contar o grande testemunho, que, até onde eu sei, nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque quando nós temos um coração grato, Deus começa a derramar sobre nós cada vez mais bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas quando nós nos retraímos e não reconhecemos, como Davi reconhece no Salmo 103, a bondade, a graça de Deus, parece que os céus se fecham. Eu lembro da história de um homem também que todos os domingos, juntamente com a sua esposa e os seus 4 filhos, ia à igreja. E ele fazia isso, faça sol, faça chuva, seja calor, esteja frio, todos os domingos, lá estava aquele homem com a sua família na casa do Senhor. E aquele homem orava, dizia: Deus, me dá um carro. Senhor, por favor, me abençoa com um carro. Eu quero um carro não para me exibir, mas eu quero um carro para poder colocar a minha família e poder levar a minha família com conforto para a igreja. Um dia, Deus realizou o sonho deste homem. E ele finalmente coloca todos os seus filhos dentro do carro, com a sua esposa, e sai para a igreja bem cedinho. E ele agora estaciona o carro na frente da igreja, no lugar de destaque. Terminado o culto, ele corre para o pastor e diz: pastor, Deus me abençoou grandemente. Deus me deu o carro que eu sempre pedia. E eu queria que o pastor orasse pelo meu carro, eu gostaria que o pastor abençoasse o meu carro. Olha, é um presente fantástico que Deus me deu. O pastor ficou empolgado e disse: claro que eu vou orar pelo seu carro, vamos lá ver esse grande carro que Deus te deu. Quando o pastor chega na porta da igreja, ele fica procurando talvez uma Mercedes, uma Ferrari, uma BMW ou algo parecido. Ele só encontra um Fiat 147, aquele azul esquisito, na porta da igreja. Pior, um carro que estava vazando óleo. Quando o pastor olha para aquele Fiat 147, velho, vazando óleo, ele olhou para aquele irmão e disse: irmão, isso não é bênção, isso é maldição. Uma desgraça de um carro desse, eu não vou nem orar. Aquele irmão ficou tão triste e disse: pastor, foi isso que Deus me deu agora. E eu creio que aquele que em mim começou a boa obra, se eu tiver um coração grato,
Deus vai me dar outros carros no futuro. Nunca despreze aquilo que Deus fez por você até hoje. Tenha um coração grato e jamais se esqueça do Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E hoje, eu não quero orar pedindo algo. Hoje, eu quero orar agradecendo por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque eu sei que quando nós também oramos agradecendo, a bênção de Deus é liberada sobre nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por teus benefícios. Nós sabemos que aquilo que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor ainda não aperfeiçoou. Por isso, Pai, fica à vontade em fazer em nós e através de nós tudo aquilo que o Senhor sonhou e que nós possamos estar diante de Ti sempre com o coração grato, pronto e esperando por bênçãos novas vindas das Tuas mãos. Por isso, que haja gratidão no coração de cada um de nós em reconhecermos os Teus grandes feitos. Oramos te agradecendo pela nossa vida, te agradecendo pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Sonhos que o Senhor não somente coloca no nosso coração, mas também, certamente, nos dará a capacidade de realizarmos. Oramos gratos, pois oramos no nome de Jesus. Amém e amém. E não se esqueça, tenha um coração grato, porque um coração grato é o segredo para que os céus se abram sobre a sua vida. E que Deus te abençoe.